Olá! Neste documentário, vamos falar um pouco da vida e da obra do escritor, professor, compositor e advogado Rui Barata. Neste mini documentário específico, vamos falar um pouco da obra Anjos do Abismo, publicado em 1943. Assim sendo, para este documentário também faremos a análise de 2 poemas. São eles Anjos do Abismo, que dá título à obra, e Noturnos Caminhos. Falando agora um pouco da biografia do nosso autor, bom, o Rui Barata, ele nasceu em Santarém no dia 20 de junho de 1920. Ele era filho único de Maria José Paratininga Barata e do advogado Alarico de Barros Barata. Rui Guilherme Barata nasceu em Santarém no dia 20 de junho de 1920. Ele era filho único de Maria José Barata e de Alarico Barros Barata. O pai dele era um advogado muito famoso lá na região do Baixo Amazonas. Ele recebeu esse nome de Rui em virtude da grande admiração que o pai tinha por Rui Barbosa. Rui Barata foi alfabetizado pelo pai e, quando ele tinha 10 anos, eles vieram para Belém para que o Rui pudesse continuar seus estudos. Primeiramente, ele estudou no Colégio Moderno, logo em seguida teve uma passagem pelo Colégio Nazaré e também pelo Colégio Paz Carvalho. E em 1938, ele inicia os estudos na Faculdade de Direito do Pará. Em minha faculdade de Direito, Rui Barata sente aflorar uma grande paixão pela poesia. Tanto que em 1943, ele publica seu primeiro livro, intitulado Anjos do Abismo, que é o título do nosso trabalho de hoje. Essa publicação recebeu grande influência, grande também incentivo dos que também é autor paraense, Talcídio Jurandir. Nessa época, o pai de Rui exercia grande influência política na região do Baixo Amazonas, em virtude do autoritarismo imposto pelo governo de Magalhães Barata. Então, aos 26 anos, o Rui entra para a política e ele é eleito deputado pelo PSP. Ele foi eleito e reeleito mais para frente deputado federal. Barata também era comunista e, por conta disso, quando estourou o golpe de 1964, foi preso, demitido do cartório e aposentado compulsoriamente da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará. Então, a partir de 1967, o Rui passa a compor junto com seu filho Paulo André Barata. E juntos, eles, que desde a infância tinham grande apreço pela poesia, pela música, por tocar instrumentos, compuseram canções de cunho urbano e rural, que se tornaram grandes sucessos nacionais e internacionais até. Muitas dessas músicas são muito conhecidas na voz da cantora paraense Fafá de Belém. Como exemplo, nós podemos citar a música Foi Assim. Infelizmente, o Rui Barata faleceu no dia 25 de abril de 1990, enquanto ele colhia dados e informações sobre a passagem de Mário de Andrade pela Amazônia. Sempre se referiram a ti como o poeta Rui Barata. Mas se a gente for fazer assim, uma retrospectiva, quantos livros o Rui publicou? Parece que um de poesias. Por que, Rui, uma bibliografia tão pequena? Primeiro eu quero responder, endeusado só por amigos como você. Não é verdade, não, Rui. Porém, por todos aí. Eu publiquei 2 livros de poemas. Apenas isso. Muita coisa aconteceu na minha vida e nem sempre uma produção grande quer dizer uma produção boa. Eu preferi, dentro das minhas limitações, fazer o que podia fazer. Não extrapolar nem por obrigação de fazer. Rui, escritor, poeta, músico, advogado, professor e comunista, né, Rui? É o seguinte... Graças a Deus. Pois é. O comunista, antigamente, era visto como uma pessoa austera, que não admitia beber até tarde, tinha que beber com moderação, não admitia o homossexualismo, a mulher era relegada ao segundo plano. E ainda comia criancinha, né? Ainda comia criancinha. Como e não fazia a vasectomia, né? Pois é. Vocês se consideram um comunista já bem moderno ou ainda... O que você acha do pensamento comunista daquela época? O pensamento comunista foi sempre deturpado. Nós vivemos, você, eu, toda a minha geração, sobre esse terrível fantasma que foi a Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria, ao mesmo tempo que fazia sofrerem os intelectuais na União Soviética sob o regime stalinista,
também faziam sofrer os intelectuais norte-americanos sob o regime do macartismo. Você precisa ler rapidamente um livro que aí está, que é A Minha Vida, do Chaplin. Chaplin conta essa hora agônica dos Estados Unidos, onde o intelectual, o que tinha ideias libertárias, passava a ser automaticamente comunista. E vou lhe fazer uma declaração: eu não sou um velho comunista, eu sou um recente comunista. Eu era comunista para estes a quem eu defender o monopólio estatal do petróleo, a paz, a reforma agrária, era ser comunista. Então eu me tornei comunista antes de ser. Só muito mais tarde é que eu me tornei comunista, graças a Deus. Agora, Rui, essa questão do rótulo, que para mim é muito importante, porque antes eu me lembro, principalmente nos tempos assim da ditadura militar, qualquer pessoa que falasse alguma coisa que não fosse do agrado deles era mencionada como comunista. Inclusive aquela novela da televisão, O Bem Amado, fazia o Odorico Paraguaçu se referir aos moscovitas, aos vermelhistas. Quer dizer, era uma genialidade do Dias Gomes para ironizar quem estava no poder. Mas hoje se modificou. Hoje acham que os comunistas são pacíficos e até aliados do Sarney, porque houve na coligação, né, adesão dos comunistas. Hoje, quem exerce esse papel no rótulo são os petistas. Como é que tu vê essa situação? Olha, eu acho que o Sarney preencheu uma grande função na redemocratização do país. Um comunista não vê as coisas separado do tempo em que ele foi feito. Sarney, a eleição direta, a eleição indireta, tudo estava dentro daquilo que nós achávamos que era um avanço para a democracia. Por esta razão, nós comunistas achamos de apoiar Sarney, como apoiamos Jader Barbalho, e disso não nos envergonhamos. Apoiamos no momento histórico em que aquilo foi feito. E nós voltaríamos a repetir isto se novamente as condições históricas se repetissem. Você sempre foi uma pessoa de muitos amigos, mas também tem os inimigos. Houve uma época que o senhor, quando o Jarbas Passarinho lançou o livro, que você comentou o seguinte: mais vale 2 passarinhos voando do que um escrevendo. Isso lhe trouxe uma inimizade com ele. Como é a sua relação hoje com o Jarbas Passarinho? Não quero mal ao Coronel Jarbas Passarinho. Não quero mal. Mas houve aquela frase, né? Claro, o Coronel Jarbas Passarinho representava naquele momento o quartel-general, o serviço secreto. E nós tínhamos uma roda no Café Central, famosa, onde para o Coronel Passarinho, o Francisco Paulo Mendes, que é um católico tremendo, era também um comunista. Então, está dentro deste equívoco da Guerra Fria, deste contexto da Guerra Fria, do qual foi vítima o Chico Mendes, o Carlito, os intelectuais na União Soviética. Rui, além de todos os seus predicados, né? Poeta, músico, enfim, uma pessoa maravilhosa, você também é considerado um grande boêmio. O que é ser uma pessoa boêmia para você? É um vale de lágrimas. É um vale de lágrimas? Te garanto. Me perguntaram outro dia o que é que tem de ver boemia com poesia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, a poesia para mim só normalmente os poetas são boêmios. Talvez seja esta a relação. Não, mas também os que não são boêmios, né? O Carlito conta, neste livro, a visita do poeta Hart Crane à casa dele. Hart Crane manifestou vontade de conhecer Carlitos. E um amigo que o introduziu disse assim: olha, eu vou só trazer quando ele estiver sóbrio. E lá um belo dia bate na casa do Chaplin, e lá entra um camarada que cai nos pés dele. Era o poeta Hart Crane no seu momento mais sóbrio. Rui, a poesia sempre foi um negócio, sabe, de inspiração. Agora parece que mudou um pouco. Por exemplo, parece que tem sempre um poeta de plantão. Afonso Romano de Santana disse: olha, morreu Tancredo, faz uma poesia aí, tá. Morreu não sei quem. Faz. Como é que você compõe? Como é que você faz poesia? Você tem que se retirar? Você vai na mesa de bar? Ou, sabe, dá aquele estalo de repente em qualquer lugar
na rua? Querido, um poeta é um operário em construção. Quem pensar que a poesia é mero ato de inspiração está desprezando um dos dados mais latentes da vida humana, que é o trabalho. Se eu frequentar a semântica, se eu ter uma série de informações sobre o mundo cultural que me cerca, eu não seria um poeta. Tome o cantador do Nordeste. Ele é formado numa universidade, vê os outros cantarem e com ele aprende. Assim, um poeta já de um certo nível intelectual. Usaremos como objeto de estudo este livro aqui, capa dura, edição especial da Secup. Ela vem com essa proteção aqui para o livro. É uma edição que diz ser dedicada a colecionadores e pesquisadores. Anjo dos Abismos, ele tem esse plural, dos abismos, porque seria um anjo tanto do céu como do inferno. Podemos perceber aqui, Anjo do Abismo, que o significado da obra fala sobre os fins dos tempos. Também aqui na obra, né, esse ritmo do poema, por ser moderno, ele não segue aquela clássica regra do AB-AB, né, da sonoridade. O eu lírico aqui, podemos perceber que ele está falando, como vimos bem aqui, né, ao Cléo, meu amigo, como ele se dedica. Aqui também podemos perceber que a situação apresentada no poema, o eu lírico deseja dizer ao amigo dele o sentimento dele, o quanto ele gosta do amigo dele. E também o tema central está diante do amigo. Ele fala numa perspectiva como se estivesse diante do amigo dele. E o significado das palavras podemos perceber muito o ti, que vai exatamente direcionado ao seu amigo. Agora o poema do Noturnos Caminhos, né, nós podemos presumir aqui que ele está falando da morte. Seria esse o significado do poema. O ritmo também não segue o AB por ser modernista. O eu lírico, ele fala para uma pessoa próxima. Possivelmente o cenário aqui apresentado é um futuro imaginário velório. Esse cenário, ele não especifica exatamente. É como se ele estivesse falando, às vezes, no próprio cemitério ou antes, presumindo essa morte. Então, aqui podemos perceber que esse tema central é o velório e as palavras que podemos ver aqui desses noturnos caminhos seriam exatamente essa morte que aconteceria. O primeiro poema a ser analisado é o que dá o nome à obra, chamado Anjo dos Abismos, que diz assim: ao Cléo, meu amigo, quero chegar diante de ti, não como o vulto familiar que doura o teu sossego, não como a imagem do sonho que se perde na bruma, mas como o fantasma dentro de ti mesmo. Quero chegar diante de ti e olharás minha longa cabeleira, minhas faces esvoaçantes, meus olhos incolores, e adivinharás que atravessei os limites do eterno. Oh, esta noite todas as luzes estarão veladas pelo sono, todos os silêncios serão devorados pela eternidade, todas as chagas ressurgirão das dores, todos os olhos estarão desmensuradamente abertos, mas não poderemos sentir a sua mágica presença, porque então passamos à pátria das essências. Esta noite chegarei diante de ti. Nossas almas se confundirão na grande viagem, nossos olhos se alongarão ao paraíso dos símbolos, onde nasce a grande mar das almas marimbundas. Chegarei sob a tranquilidade dos teus cânticos e te assombrarás com este vulto nativago do morto, que se suspende milagrosamente além dos tempos e que conduz as asas multicores do derradeiro voo das espécies. O segundo poema a ser analisado será o poema dos Noturnos Caminhos, que possui apenas uma estrofe e 16 versos, e diz: se chegares agora dos noturnos caminhos, eu te oferecerei meus olhos claros, os pássaros maravilhosos dos meus bosques e a inocência dos meus gestos alegres. Embalarei teu sono calmo sobre as ramarias com o acalanto notivago de uma canção materna. Eu sou aquele que faz reflorescer a erva nos caminhos, o que traz esta doce ternura aos teus olhos aflitos, e o que te comove com uma estranha religião. Eu sou o feliz mensageiro dos momentos alados, e na grande noite sobre os cuteiros floridos te oferecerei meus dons, a luz das minhas estrelas, e te amarei, grande e luminoso como os mortos. Sobre a tranquilidade dos meus rios encantados, serei tão manso que te oferecerei apenas tentas flores e as palavras felizes
que dizemos na infância. Falando um pouco sobre qual seria o contexto em que o autor se situa, Ruy Barata integra a seleção de poetas da década de 1920 no Brasil que não se prenderam somente à estética vanguardista e que dialogaram na década de 1940 com o simbolismo, sem perder de vista o que se produzia no restante do país. Notamos que nos primeiros anos dessa década, os escritores belenenses se atinham a estilos literários anteriores ao modernismo. Dessa forma, podemos considerar que Ruy Barata não chegou a ser um modernista, pois na década de 20 ele ainda era apenas uma criança. Ele só foi entrar em contato com o estilo modernista um tempo depois, e devido a isso, teve contato com as críticas feitas ao modernismo, o que possibilitou sua releitura. Ruy Barata tem uma trajetória literária que se iguala a de outros grandes nomes da literatura brasileira. Apesar de ser quase um desconhecido fora do estado do Pará, é perceptível que em suas obras, Ruy defende características regionais da terra como foco de cultura da região e que mesmo dentre tantas imposições e influências externas, o regional prevalece. Retomando o tema deste documentário, Ruy Barata foi um importante escritor paraense, que defendia a influência do direito e da política na literatura. Apesar de ser modernista, podemos identificar alguns traços românticos nas suas obras. Durante a nossa pesquisa foram encontrados poucos trabalhos sobre a obra Anjo dos Abismos, e os que foram encontrados foram produzidos por pesquisadores paraenses. Por fim, o nosso trabalho é importante para a área de letras, pois contribui com as pesquisas na área da literatura da Amazônia. Como um resto de sol no mar, como a brisa da praia-mar, nós chegamos ao fim. Foi assim. Não? Repete. Falando agora um pouco da biografia do autor, bom, o Ruy Barata, ele nasceu no dia 20... O que tá acontecendo? Agora já comecei a gravar. Um carro passando. Eu esqueci tudo. Ruy Guilherme Barata. Em Anjo do Abismo, podemos perceber que o significado do... Vamos estar usando esse livro. Não tá aparecendo isso aqui não, né? Tá parecendo a Camila, quer que ela apareça. Mas não é... Retomando o tema deste documentário... Que rolou? Retomando... Tá aparecendo pro lado? Tá parecendo que eu tô olhando pro lado? Sim. Tá gravando já, vai. Pode começar. Dá um tempinho e depois fala de novo. 3, 2, 1.